Nessa aula aqui eu vou ensinar você para que serve o zu no alemão. Em algum momento, se você é estudante e ainda não viu, em algum momento você vai se deparar com o tal do zu junto no alemão. Então, para que serve essa jossa? Mas antes da gente ir para a aula, tem alguns recadinhos importantes para dar, tá? No link das aulas que irão por ar este mês no canal, você encontra... aqui na descrição você encontra o link para baixar o nosso livro e também entrar no curso do livro. Peguei os temas, os capítulos do livro e transformei num curso lá dentro da plataforma. Então tem aulas para viagem, alemão para pedir comida em restaurante, tem vários temas lá dentro para você já começar os seus estudos. Você entra, faz um cadastro na plataforma, gratuito, acessa pelo computador, pelo seu celular, tá? Aproveita. Lembrando também que dos dias 31 ao dia 6 de junho, né, na primeira semana de junho até o dia 6 vai acontecer a Semana do Alemão e nós teremos aulas ao vivo durante uma semana inteira aqui no canal, tá? E ao longo deste mês nós teremos aulas gravadas todos os dias aqui. Indo ao tema da nossa aula, zu. Para que serve o zu no alemão, né? Na verdade, o zu ele é a junção de duas preposições zu, quando duas aparecem juntas, mas em que caso isso acontece? Talvez você já tenha visto, talvez não. Se ainda não, em algum momento você vai se deparar com isso e vai ficar se perguntando, mas que jossa é essa? Então, vamos puxar aqui, né? Puxar aqui para cima, ó. Baixar aqui. Eu já até deixei umas frases separadas para a gente estudar. E você vai perceber que eu trouxe as frases em inglês, tá? E eu trouxe as frases em inglês só para ajudar na sua compreensão, para criar, para você conseguir assimilar, para isso ter mais sentido, uma vez que no português a gente não tem esse tipo de uma tradução parecida, tá? Então, veja só. Vamos pegar a primeira frase aqui, vamos afastar esta frase aqui de baixo. O que a gente tem nessa primeira frase, escrito em alemão? Veja só. Ich brauche nur die Augen zuzumachen, um jedes Ziel zu erreichen. Tá? Eu só preciso fechar os olhos para chegar em qualquer lugar. Vamos fazer um estudo detalhado desta frase, antes de mais nada. A gente tem ich brauche, que significa eu preciso, tá? A gente tem o verbo brauchen aqui, conjugado na pessoa eu. Brauche, ich brauche. Nur die Augen, somente os olhos, apenas os olhos, tá? Eu apenas preciso dos olhos. E o que vem em seguida? Zuzumachen. Pronto. Já apareceu o primeiro zu aí na nossa frase e isso gera uma confusão na galera, tá? E de onde veio o zu? O que é isso aqui? Na verdade, nessa estrutura de frase... aqui nós temos o zu mais o verbo zumachen, tá? O verbo zumachen no alemão significa fechar, ó. Zumachen, fechar. Se você vai dizer eu fecho meus olhos, você diz ich mache meine Augen zu, tá? O zu é uma preposiçãozinha que vai para o final da frase. Isso é parecido com aqueles phrasal verbs no inglês, né? Que uma partezinha dele vai para frente, só que no alemão ele vai para o final da frase. Sendo que machen em alemão significa fazer, tá? Então você diz literalmente, eu faço meus olhos fechado. Aqui no caso o zu ele vai representar fechado. Ich mache meine Augen zu. Tá? Só que isso aqui é uma frase no presente, numa estrutura bem simples. Você está conjugando só no presente, na pessoa eu. Eu fecho os meus olhos. Na estrutura com o verbo brauchen, aqui você está dizendo eu preciso apenas fechar os meus olhos. Então, nesta estrutura aqui, antes do verbo zumachen, você vai precisar da preposição zu. Porque a preposiçãozinha zu nessas frases, ela faz o papel do to no inglês, tá? Deixa eu puxar aqui, ó, apagar aqui para você ver. Em inglês você teria I just need to close. I just need, eu somente preciso, to close. Você tem o to ali para deixar o verbo no infinitivo. Então, o mesmo acontece no alemão, tá? Ich brauche nur die Augen, eu preciso apenas os olhos, fechar. Zuzumachen. Na verdade, o zu ele se emenda com o verbo, né? Ele não vem separado neste caso. Quando tem um verbo com zu, você coloca ele junto. Fica zuzumachen, tá? Mas na verdade é o zu que veio antes do verbo zumachen, fechar. Então, zuzumachen, tá? Só que aqui ele
se junta, tá? Neste caso fica tsu-tsu. E aí que gera uma confusão na galera. Então você tem na primeira sentença aqui, ich brauche nur die Augen zuzumachen, preciso apenas os olhos fechar, jedes Ziel zu erreichen, tá? Aqui você tem um outro caso do zu vindo antes do verbo. Por quê? Aqui nós temos a estrutura zu, tá? Você está dizendo, eu preciso apenas fechar os olhos para jedes Ziel, qualquer lugar, qualquer objetivo, zu erreichen, chegar. Tá? Para obter, para chegar em algum lugar. Porque aqui a gente tem a estrutura com zu, onde você utiliza, né, para a construção de frases desse sentido. Para alguma coisa conseguir, tá? Jedes Ziel zu erreichen. Jedes Ziel, para qualquer objetivo, lugar, zu erreichen, alcançar, tá? Então você tem essa estrutura aqui com zu. Isso aqui é um tema um pouco mais complexo, que daria para fazer até uma live. Inclusive hoje tem live, 7 horas da noite aqui no canal. Vou ensinar vocês a memorizarem e ganharem vocabulário em alemão. Mas a estrutura zu é algo que poderia ser estudado com mais profundidade. Não é o caso desta aula. Aqui é só contextualizando a utilização, o porquê que aparece o zu no alemão, tá? Jedes Ziel, para qualquer objetivo, qualquer lugar, zu erreichen, obter ou alcançar. Tá vendo? O zu aqui apareceu mais uma vez antes do verbo para deixar este verbo no infinitivo. Só que como este verbo não tem o zu nele, né? Igual o verbo zu machen, ele fica separadinho. Tá legal? Ich brauche nur die Augen zuzumachen. Eu só preciso fechar os olhos. Jedes Ziel zu erreichen. Para todo lugar alcançar. Tá legal? Outro exemplo de frase que eu trouxe aqui para você ter uma compreensão um pouco mais completa. Ver mais um exemplo, né? Vamos dizer que eu trago só um exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Mais um exemplo de frase, ó. Ich habe Angst, die Augen zuzumachen. Para você ter uma exemplificação disso no inglês e ter uma noção melhor do significado do zu aqui, seria mais ou menos assim. I am afraid, eu tenho medo, to close my eyes, tá? To close aqui no caso, o to no alemão ele é o zu. E como o verbo fechar, no sentido de fechar os olhos, é zumachen. A gente tem outros verbos que significam fechar também, como o verbo schließen, mas neste contexto de fechar os olhos, você diz zumachen, fazer fechado, zumachen. Tá legal? Então, o zu, que tem por finalidade, tem o sentido do to no inglês, quando ele vem de encontro com um verbo que começa com o zumachen, tá? Lembrando que numa estrutura de frase como esta, quando o verbo fica no infinitivo o verbo separável não se separa, ele só se separa no presente. Isso é um tema um pouco mais complexo. Se você nunca estudou isso, apenas tenha isso em mente. Se ele está no infinitivo, existem algumas estruturas onde ele fica no infinitivo e não se divide. Um caso desse é quando a gente tem verbos modais na frase, tá? Aqui no caso, essa estrutura deixa ele inteiro no infinitivo. Eu tenho medo, ich habe Angst. Eu tenho medo, ich habe Angst. Eu tenho medo. Die Augen, os olhos. Zuzumachen, fechar ou de fechar, né? De fechar os olhos. Die Augen zuzumachen, tá? Como o verbo o zu encontrou um outro zu aqui, eles se juntam, eles formam uma dupla. Zuzumachen. E é aí que aparece o zu junto aqui e tem aluno que fica praticamente doido da cabeça tentando entender de onde veio o zu, porque que qual o zu, quem é quem aqui, né? Qual faz parte do verbo, qual é o infinitivo, ou alguns ficam se perguntando por que o zu vem antes dos verbos em algumas frases, em outras frases não. Tem verbos que não demandam o zu antes numa frase como esta, tem verbos, a maioria deles vai demandar o zu, tá? Praticamente a grande maioria em frases assim, onde o verbo fica no infinitivo sem que exista um verbo modal na frase, o zu vai vir antes do verbo numa frase onde o verbo vai estar no infinitivo. Mas este é um tema
que não adianta só eu dar uma teoria que o to vem antes do verbo neste caso. Isso aqui só você vendo muitos exemplos, tá? Como eu acabei de fazer aqui. Trouxe 2 exemplos de frase para você contextualizar em sua mente, mas isso daqui só você vendo muitos exemplos na prática para realmente pegar isso. É uma coisa que leva mais tempo. A princípio eu só posso te dizer que o to, quando está antes de um verbo, ele faz o papel do to no inglês, tá? E ele não aparece quando temos verbos modais na frase, como o verbo mögen, wollen, können, tá legal? Mas isso, se eu fosse dar exemplos de tudo aqui, eu ficaria até amanhã. Meu foco era tirar a dúvida. O que é o to? Que jossa é essa? Muita gente se pergunta, então aqui está uma explicação mais rápida, de maneira mais simplificada possível sobre o que é o to, da onde aparece, da onde vem o to dentro de frases, né, quando ele aparece junto. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado desta aula. O link de download do livro e para entrar no curso do livro gratuitamente está na descrição deste vídeo. A gente se vê mais tarde, 19 horas, horário do Brasil, na live aqui do canal. E amanhã tem vídeo novo aqui com mais temas baseado em dúvidas que o pessoal me manda. Agora eu estou pegando as dúvidas que mais chegam aí em comentários no Instagram e fazendo vídeo aqui no canal para tentar trazer algo mais útil que a galera goste mais. Tá legal? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com alguém que você sabe que quer aprender alemão ou que tem essa dúvida. E do mais, a gente se vê amanhã. A gente se vê mais tarde aqui na live e amanhã na próxima aula gravada. Tá legal? Bons estudos, um abraço, até mais tarde.